Bom, sejam bem-vindos ao programa de EAD da Faculdade São Francisco de Assis. Meu nome é Edson Roberto Agen, sou formado em Matemática e Biologia, especialista em Biologia e também com mestrado em Ciência da Educação, feito na Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e o doutorado na Unicamp também em Educação. A disciplina que eu vou trabalhar com vocês refere-se à metodologia científica, onde vocês são preparados para trabalhar com iniciação à pesquisa. Vocês poderão muito bem desenvolver e ocupar esses conteúdos depois dentro dos TCC, dentro da disciplina de estágio, enfim. E vocês terem uma iniciação necessária a ser, além de profissionais, bacharéis, ser também futuros pesquisadores. A disciplina ela está constituída iniciando com a ciência como um todo, não só focada nas ciências naturais e exatas, mas qualquer corpo de ciência, qualquer campo organizado, onde vamos trabalhar basicamente conhecimento científico. Vamos também abordar a questão dos procedimentos didáticos, e nós vamos usar aí um recurso chamado de matrizes conceituais, onde iremos trabalhar didaticamente cada parte de um projeto de pesquisa. Iniciando com o tema, continuando com o contexto, problema, enfim, as etapas que eu vou falar na sequência. Também é importante destacar que a disciplina aborda unicamente uma etapa da pesquisa. Uma pesquisa científica tem um planejamento, tem a execução e tem o relatório. Nós vamos trabalhar somente com as etapas do planejamento. E essa etapa é fundamental para que depois se possa ter uma execução adequada, como também um relatório que no final, e não vai ser o nosso caso na disciplina, no final possa realmente trabalhar o planejar, o fazer e o relatar como foi feito. Abordaremos também o projeto científico como os tipos de pesquisa. Uma pesquisa pode atender a estrutura de um artigo, ela pode atender também a estruturação de uma monografia em nível de especialização ou lato sensu, também pode atender a estruturação de uma tese ou de uma dissertação de mestrado, ou pode também servir, a base sempre é a mesma, para trabalhar com uma dissertação, uma tese de doutorado. Outro aspecto importante quando se faz a pesquisa é trabalhar com aquilo que fundamenta e que é a essência do trabalho científico. Que tema eu vou abordar? E esse tema é uma questão muito ampla. Ele precisa ser restringido, reduzido a um tamanho menor. É esse tamanho menor, essa fatia do tema, que vai servir como objeto de pesquisa. Também a definição do título, a definição do contexto da pesquisa vai ser desenvolvida, como também a definição do problema, que é o suporte maior da pesquisa, no entorno do qual irá girar todo o processo investigativo, seguindo aí a justificativa, que seria o momento de eu vender a minha pesquisa, no sentido de quem for avaliar dizer realmente é necessário, realmente se torna fundamental para o processo que se quer buscar novos conhecimentos. Por outro lado, nós vamos ter que chegar numa parte estrutural importante. Quais são os meus objetivos? Eu vou trabalhar com objetivo geral e com objetivo específico. E aí eu recomendo esse trabalho com a taxonomia de Bloom, porque ela trabalha com objetivos operacionalizados, o que facilita muito o alcance da definição da metodologia, que no decorrer da pesquisa é o coração da mesma. Na sequência, nós vamos trabalhar com o marco teórico. O que é o marco teórico? São aqueles autores que vão me dar embasamento para que a pesquisa realmente aconteça. E aí entra uma parte chamada de estado da arte, que seria buscar as últimas publicações, as últimas pesquisas feitas sobre o tema. Então, dentro do marco teórico, nós vamos ter que ter uma parte fundamentada no estado da arte, que nada mais é do que trazer para dentro do marco teórico os últimos avanços e pesquisas sobre aquele tema.
Na sequência, o marco metodológico, que ele se preocupa em definir o tipo de pesquisa, que métodos eu vou usar, quais são as técnicas para coletar e analisar dados, quais são os meus indicadores, que instrumento de coleta de dados ou instrumento de pesquisa eu vou utilizar. E, por último, eu tenho que definir muito bem a forma como os dados serão analisados. E aí que entra a parte das técnicas de pesquisa aliada às técnicas de análise de dados. Na sequência, iremos trabalhar com a definição das viabilidades, que são os recursos que eu necessito, para efetivamente poder dar conta de todo o caminho investigativo planejado para ser executado. Também é importante que se faça um cronograma, prevendo o tempo inicial para planejar, o tempo de execução e também o tempo de elaboração, relatório e apresentação da versão final. Finalizo, então, os conteúdos da disciplina, levando para o lado das referências bibliográficas. Não só aquelas que são oriundas de livros, de revistas, de artigos, de anais de eventos, como também aquelas oriundas da internet, através dos sites realmente científicos.